prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Paulo Tasso, de História. Estou aqui no Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Hoje eu estou fazendo parte dessa série maravilhosa que mantém você informado semanalmente, o nosso X da atualidade. E qual foi o fato que marcou essa semana? Qual é o fato importante que nós precisamos ter conhecimento? Foi o julgamento do nosso querido ex-presidente, atual senador pelo estado de Alagoas, Fernandinho Collor de Mello. Por que Fernando Collor foi julgado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, somente agora em 2014? Por que tanto tempo? Mas que julgamento foi esse? Ele estava sendo acusado de quê? Bom, antes eu começo essa aula com a seguinte frase aqui, ó. Está em francês. Essa frase é do embaixador do Brasil na França, no final da década de 50, início da década de 60, Carlos Alves, que diz o seguinte: o Brasil não é um país sério. Paulo, por que você está falando isso? Vocês vão entender. Eu não vou precisar nem explicar. Ao longo da aula vocês vão entender o motivo dessa frase. Bom, para entendermos esse julgamento do Collor, o Collor estava sendo julgado, sob acusação de alguns crimes que ele teria cometido na época que ele era presidente ainda. Para ser mais preciso, no ano de 1991. Então, é necessário, é importante. Para compreendermos o presente, precisamos estudar o passado. Então, precisamos fazer uma breve retrospectiva do governo Collor, o governo que vai de 1990 até 92. O Collor ele vai concorrer às eleições de 89, ele vai para o segundo turno com Lula, e devido ao forte apoio da mídia, devido ao forte apoio do grande empresariado, o Collor vence essas eleições. Depois de 29 anos, que nós brasileiros não votamos, não íamos às urnas para votar numa eleição direta para presidente, olha o que nós fizemos, elegemos Fernando Collor de Mello. Bom, enfim, cometemos erros, isso é normal. Governo Collor. O Collor ele vai utilizar essa imagem de moderno, novo, inovador. Afinal de contas, o Collor foi o presidente mais novo eleito da história do Brasil. Tinha por volta de 41 anos, se eu não me engano. Ele vai utilizar essa sua imagem, Aquele cara que ia elevar o status do Brasil e iria colocar o Brasil dentro dos países do primeiro mundo. Ele dizia isso sim, acreditem. Ele dizia que iria governar para os descamisados. Ele via até com o slogan, o caçador de marajás, iria fazer uma limpa dos serviços públicos. Aquela galera que era funcionária pública, que ganhava salários altíssimos, ele ia limpar essa galera. Esse foi um dos slogans de campanha do Collor. Bom, mas nós sabemos que o governo Collor, esse curto período, ficou marcado por corrupção. Uma grande rede de corrupção. Quando a gente pensa em Collor, a gente pensa em corrupção. Isso vai causar uma impopularidade muito grande do atual presidente, do nosso ex-presidente. Bom, antes disso, ou somado a isso, nós tivemos o lançamento do chamado Plano Collor, que foi mais impopular ainda. O Plano Collor, ou Plano Brasil Novo, também conhecido por esse nome, foi mais um plano econômico, Nós observamos que na década de 80, início da década de 90, nós tivemos diversos planos econômicos, tudo com um único objetivo: frear a onda inflacionária. O Plano Collor também tinha esse objetivo, só que tinha um objetivo, tinha uma das medidas que era muito impopular, que era o confisco, o congelamento de preços e salários e o confisco de conta corrente e poupança se você tivesse um valor acima de 50 mil cruzeiros. O Collor também ele vai mudar a moeda, ele vai tirar o cruzado novo e vai restabelecer o cruzeiro. Ou seja, se você tem 50 mil cruzeiros guardados, você não pode mexer. O curioso, e muito curioso, é que esse plano ele foi lançado, se eu não me engano, por volta do dia 16 de março, por aí. Alguns empresários, grandes empresários, antes dessa data do anúncio desse plano Collor, retiraram uma volumosa quantia de dinheiro. Será que esses empresários tiveram algum tipo de informação privilegiada que iria ser estabelecido esse plano Collor, que esses bens, esse dinheiro seria confiscado? Será? Bom, enfim, esse plano Collor ele foi bastante impopular. Junto a tudo isso,
nós observamos a vida luxuosíssima que o presidente levava. A famosa casa da Dinda, né? O Collor, no seu jardim, tinha um chafariz com água filtrada, torneiras banhadas a ouro. Da onde vinha todo esse dinheiro? Opa, sinto cheiro de corrupção. O Collor, para tentar se defender, chega e disse: não, eu peguei um empréstimo junto ao Uruguai, cerca de 5 milhões de dólares, na chamada Operação Uruguai. É claro que a galera não se convenceu disso. Pedro Collor, o então irmão do presidente Fernando Collor de Mello, os dois não se davam muito bem, tinha ali seus atritos, né? Ele vai à imprensa, ele dá uma declaração à revista Veja, né? E acusa o governo Collor, seu irmão e toda a galera, principalmente o tesoureiro da campanha, o Paulo César Farias, de um esquema de corrupção, o chamado esquema PC Farias, onde grandes empresários teriam privilégios, né? Vamos dizer assim, tráfico de influência política, contratos fraudulentos, tudo em troca de propina. Ou seja, resumindo a história toda, uma mão lava a outra. Eu te ajudo, empresário, você, empresário, me ajuda me dando um dinheirinho para sustentar o meu luxo. Bom, é claro que isso caiu como uma bomba no governo Collor. Foi instaurada uma CPI, né, para apurar todo esse crime, todo esse escândalo de corrupção. Junto a isso, nós tivemos mais uma entrevista bombástica na revista Isto É, de um motorista, né, uma secretária do governo, que afirmou, né, começou a levantar hipóteses desse esquema PC Farias, né, mencionando cheques fantasmas, contas em nome de pessoas que não existem. Tudo isso vai fazer com que a gente não consiga realmente provar que o presidente PC Farias está envolvido nesse esquema. Quando você utiliza contas fantasmas, cheques fantasmas, como você vai realmente provar? Fica muito difícil. Bom, essas entrevistas, esse escândalo de corrupção, notícias que pipocavam no ar, tudo isso vai fazer com que a galera começasse a protestar. O povo vai às ruas protestar e começa a pedir o quê? O impeachment do presidente, o chamado movimento Fora Collor, ou o movimento dos caras pintadas. A galera que ia às ruas pintava a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, pedindo a renúncia de Fernando Collor de Mello. Bom, a Câmara dos Deputados, mais tarde, né, no ano de 1992, vai oficializar e vai, né, promover o afastamento de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, numa jogada, tenta renunciar para não perder seus direitos políticos, porém não adianta. Ele fica 8 anos, né, sem poder exercer, ele perde seus direitos políticos por 8 anos, porém, no ano de 2006, a gente sabe o que aconteceu, né? Collor foi eleito senador pelo estado de Alagoas, cargo que ele ocupa até hoje. Olha como é que esse país não é um país sério. Como é que um camarada que ainda está sob julgamento, né, tem um processo em torno desse camarada, como é que ele pode disputar uma eleição? E como é que ele pode vencer essas eleições? Como é que nós, brasileiros, votamos nesse camarada mais uma vez para ocupar um cargo importantíssimo, que é o cargo de senador? Bom, vamos passar agora para a atualidade. Essa atualidade, esse julgamento, está ligado a esse esquema PC Farias, essa rede de corrupção. O Collor está sendo acusado basicamente de 3 crimes, ação penal sobre 3 crimes. Peculato, né, que é aquele desvio de verba pública, falsidade ideológica e corrupção passiva. Só que tem um detalhe, esses 2 crimes aqui, eles prescreveram, ou seja, já passou do tempo. O Collor não podia ser punido por esses 2 crimes. O Collor, a relatora, né, a Carmen Lúcia, ela vai alegar por falta de provas materiais, provas concretas, né, por unanimidade, o Collor vai ser absolvido do crime de peculato. Ou seja, o Collor já havia sido julgado no ano de 94 sobre, né, a alegação sobre esse esquema PC Farias, essa rede de corrupção, foi absolvido por falta de provas. Aquela história, aquele papo que eu bati com vocês agora sobre empresas fantasmas, cheques fantasmas, fica muito difícil comprovar a culpabilidade do réu, né? No caso, o réu é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Bom, o que observamos, o mais sério nisso tudo,
é que nós esperamos 23 anos para que ocorresse esse julgamento. O então ministro, né, Joaquim Barbosa, ele até faz uma crítica, né, muito forte, né? Ele vai à imprensa e fala sobre a morosidade da justiça brasileira. Olha o tempo que se leva para julgar um crime, né? O caso Collor, ele vai chegar no Ministério Público, vai promover essa ação no ano de 2000, no ano de 2007 vai para o Supremo, vai para uma instância, vai para outra, é arquivado, desarquiva, é uma burocracia. Só em 2014 que efetivamente nós vamos ter um julgamento. Olha o tempo que isso levou. O Collor, no alto da sua cara de pau, né? Que essa isso é uma qualidade, não sei se posso dizer que é uma qualidade, mas é bem característico do Fernando Collor de Mello. Ele vai à imprensa, vai no Twitter e diz: agora, quem vai me devolver o que me foi tomado? Ou seja, ele ainda vem com a história que eu fui justiçado, coitadinho de mim. Eu não me admiro que daqui a alguns anos o Collor volte a querer se candidatar à presidência. E eu não me admiro nem um pouco se esse camarada vence. Afinal de contas, galera, espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.